da nossa aula de História, né? Interdisciplinar com ensino religioso é harmonia na convivência. Harmonia na convivência. Convivência é conviver junto, é viver junto. E harmonia, vocês sabem o que é que significa essa palavra aqui? Harmonia, né? Que inicia com H. Harmonia é viver em paz, é viver em união, né? Uma união é onde todos se sentem bem, né? Então, para se ter harmonia na convivência, para que todos se sintam bem, né, em casa, em família, é preciso ter 3 coisinhas, né? Uma família, uma casa, para ter harmonia, tem que ter essas 3 coisas aqui, ó. O que é isso? Empatia, é preciso ter respeito e é preciso ter regras, né? Para que essa harmonia aconteça. Sem isso aqui, é impossível ter uma união feliz, né? É impossível ter harmonia em casa, é impossível ter harmonia na família. E o que é isso, Pro? Empatia, essa palavra empatia, né? A gente já falou aqui algumas vezes. Empatia é você se colocar no lugar do outro para tentar imaginar o que é que o outro está sentindo e assim poder ajudar, né? Então, toda vez que a gente vê alguém triste e vai lá e pergunta o que é que ele tem, então a gente está exercitando a empatia, né? Se você passa na rua e vê alguém chorando e você pergunta o que é que essa pessoa tem, né? Por que ela está chorando, você está exercitando a sua empatia. Você está se colocando no lugar do outro. Se eu tivesse nessa mesma situação, eu gostaria que alguém me ajudasse, né? Então, isso é empatia. E respeito é tratar bem as outras pessoas, né? Para ter harmonia em casa, no nosso lar, né? Na nossa família, é importante que todos se respeitem, né? Para que todos tratem bem uns aos outros. Se não tiver respeito, não vai haver harmonia. E uma outra coisinha, é importante existir regras, né? É importante as regras, porque as regras é que nos protege, na verdade, né? É o que diz o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, se tiver empatia, se tiver respeito e não tiver as regras, vai estar faltando alguma coisa, né? Alguma coisa muito importante, porque as regras, elas nos ajudam a fazer as coisas de forma correta, né? Para que não machuque ninguém, para que todos tenham os mesmos direitos, para que todos tenham os mesmos deveres, né? São as regras que nos dizem isso. Então, hoje nós vamos falar de harmonia na convivência, né? E tratar de quê? De empatia, de respeito e regras. Vamos começar falando de empatia. Aí na página do livro de vocês, na página 40, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 exemplos de empatia. Vamos conferir aqui? Vamos ver quais são esses exemplos? Tem aqui 2 colegas sentadinhos no banco. Um está um pouco triste, né? Observe que essa garota aqui não tá tão alegre assim, né? E ela diz o quê? Ó, tem um balão aqui de fala, né? Tipo uma história em quadrinho. Esqueci de trazer meu lanche. E aí, ó, na mesma hora ela pega, tira um pedaço do lanche dela e diz o quê? Eu divido o meu com você. Então, isso aqui é empatia, né? Se você tivesse esquecido o seu lanche e estivesse com a barriga roncando de fome, você não ia gostar que alguém também te desse um pouquinho do lanche, né? Então, isso é empatia, é você se colocar no lugar do outro e tentar ajudar a fazer alguma coisa. Outro exemplo de empatia. Estão aqui no parque brincando, né? As crianças sentadas brincando e tem alguém aqui de cadeira de rodas, né? Chegando. Renata, vem brincar de pega-pega sentado com a gente? Então, empatia, ela está exercitando a empatia porque tá todo mundo se divertindo aqui e tem alguém aqui fora do grupo que está aqui olhando e não está se divertindo. Então, se fosse com ela ia gostar que alguém convidasse para que ela entrasse no grupo para brincar, né? Por isso que ela está fazendo a mesma coisa, né? Empatia é isso, é você fazer com alguém aquilo que você gostaria que fizesse também com você. Outro exemplo aqui de empatia e é num supermercado. Tá aqui o caixa, tem aqui uma senhora com as compras, uma garota do lado e tem aqui um idoso, né? Um vovô aqui de bengala, já bem velhinho, cansadinho, né? Com a cestinha dele de compra. Aí o vovô chega e pergunta, ó aqui o balão de fala. É a fila do caixa? Aí a garota responde, o senhor gostaria de passar na frente? Então, isso aqui é empatia, né? Então, ela percebe que ele é idoso, né? É respeito, é empatia, né? Respeito com os idosos, com os mais velhos. E aí pede, diz para ele que ele pode passar na frente deles, né? Que coisa linda aqui. Um outro exemplo aqui de empatia.
Tá aqui o garoto chorando porque a bola dele rasgou, ele tá aqui chorando. E aí chega aqui o outro coleguinha, né, o vizinho, diz o quê? Vamos brincar juntos com a minha bola? Isso aqui é o quê? É empatia, né? Ele percebeu que a bola dele furou, que ele estava chorando, triste, e ele chegou com a bola dele para compartilhar o brinquedo, para brincarem juntos, né? Isso é o quê? Empatia. É isso que a gente precisa praticar em todos os ambientes que a gente convive, né? Seja em casa, seja na escola, né? Seja em outro ambiente também. Aí na página 41, vocês têm aqui alguns exemplos também de respeito, ó. Tem falando um pouquinho de respeito, o que é respeito. E respeito é tratar bem as pessoas, né? Como a gente já conversou antes. Ter empatia também significa tratar com respeito pessoas que agem e pensam de maneira diferente de você. É possível conviver em paz com pessoas diferentes de nós, se pensarmos que o diferente não é errado, ruim ou pior. Somos todos semelhantes, mas não somos iguais, né? Semelhante significa parecido, né? Então aqui tá falando da diversidade, o respeito à diversidade. Ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo nasceu de um jeito, cada um é do seu jeito. Mas todos nós merecemos ser respeitados, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vão conversar, né, com alguém aí de casa sobre essas duas imagens que vocês estão vendo, né? O que é que está acontecendo aqui nessas duas imagens, né? O que vocês fariam de diferente? Vocês concordam com o que está acontecendo aqui? O que é que nós estamos vendo aqui, ó? Menino sendo excluído pelos colegas de escola. Tá aqui, ó, 4 colegas de escola se divertindo, conversando, né, sentado na escada. E esse aqui tá triste, né, porque foi excluído do grupo, né? O que você faria diferente? Converse aí com alguém que está do seu lado. Observe a imagem. Aqui outra imagem. O que é que está acontecendo nessa imagem aqui? Vocês concordam com esta atitude? Por quê? O que é que está acontecendo, né? Então, vocês estão vendo que tem um garoto aqui com uma maçã sentado. E o que é que diz a legenda? Menino comendo sozinho na hora do lanche, enquanto os outros alunos estão juntos. Então, tá todo mundo junto na hora do lanche e ele tá aqui sozinho, né? Que é que se fosse você, o que você gostaria que alguém fizesse com você, né? Se fosse com você, se fosse comigo, eu iria gostar que alguém me convidasse para sentar lá junto com eles, né? Ninguém quer ficar sozinho, né? A gente não quer, né? O ser humano quer ficar junto, quer conviver bem, quer estar em grupo, quer ser aceito no grupo. E quando alguém está sozinho, está pedindo socorro, né? Está pedindo ajuda. Então, mesmo que não fale nada, mas a gente tem que perceber, tem que se colocar no lugar do outro, imaginar que ele está precisando de ajuda e vir oferecer essa ajuda, esse apoio, né? Isso é empatia, né? Então, você concorda com esta atitude aqui? Né? Deixar alguém sozinho, excluído? De forma nenhuma, né? Converse com alguém aí da sua casa sobre essas duas imagens e mostre para as pessoas que estão aí na sua casa que você sabe o que é empatia, né? Pergunte aí para o papai e para a mamãe se ele conhece essa palavra aqui, empatia, né? E explique para ele o que é que significa empatia, certo? Na página 42, aí nós vamos falar um pouquinho agora das regras em família, né? No convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, para se alimentar, fazer a lição de casa e dormir, né? São as regras. Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer, né? Tem aqui, ó, algumas imagens para a gente observar aqui juntos. Nessa primeira aqui imagem, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pessoas que fazem parte dessa família, né? Tem um bebezinho que precisa de muita atenção, né? A casa que tem um bebê, vocês sabem muito bem que o bebê precisa de muita atenção, né? E tá aqui o papai, a mamãe, a irmãzinha e a vovó. Todos eles aqui, ó, estão tentando fazer com que o bebê durma, né? Para que ele durma, para que ele possa descansar. Então, o papai tá pedindo o quê? Que todos colaborem com o quê? Com o silêncio, né? Para que o bebê possa dormir. Então,
em família, tinha um problema, o bebê precisava dormir, né? Tava chorando, tava inquieto, e todos juntos tiveram que ajudar para que ele voltasse a dormir. Ajudar como? Colaborar como? Com silêncio, né? Nessa outra imagem aqui, o que é que a gente observa aqui em família? Ó, fora de casa, estão aqui no quintal. O que é que eles estão fazendo? Um piquenique ao ar livre, né? Ó, o papai, a mamãe, os filhinhos, né? Eles estão compartilhando aqui um lanche e fizeram aqui tipo um piquenique aqui no lanche, né? Só que quando acabou aqui a hora da diversão, tá todo mundo se divertindo, né? É o piquenique. Mas quando acabou o piquenique, todos foram o quê? Ajudar a arrumar as coisas, né? Não saíram e deixaram a mamãe sozinha fazendo tudo, não, ó. Tá aqui o filhinho ajudando a barraca, a desmontar a barraca com o papai. Tá aqui a filhinha ajudando a guardar as coisas na cesta do piquenique e a mamãe dobrando aqui as coisas, né? Então todo mundo aqui, ó, ajudando nos afazeres. Na hora da diversão se divertiram juntos e na hora de fazer as coisas todo mundo também veio ajudar. Então isso é harmonia na convivência, né? Agora, se todo mundo saísse, se divertisse, mas depois saísse, deixasse só a mamãe aqui ajudando, fazendo sozinho, sem ajudar, né? A mamãe ia gostar de fazer as coisas só? De jeito nenhum, né? Então, isso não é empatia, isso não é respeito, né? E isso não é bom para a convivência das pessoas. Na página 43, tem aqui, mostrando aqui, ó, estão vendo? É uma casa, né? O desenho de uma casa por dentro. Nessa casa, ela tá sem parede, que é pra gente observar o que é que as pessoas estão fazendo lá dentro, né? Dessa casa. Então, aqui tem uma garotinha limpando a TV. O garoto tá aqui lavando a louça na pia. O papai lavando o banheiro. E a mamãe forrando aqui as camas, né? Tá todo mundo fazendo o que aqui? Ajudando nos afazeres do... Tem alguém aqui assistindo televisão de perna pra cima enquanto os outros trabalham? Não. Na hora dos afazeres está todo mundo ajudando, né? Então, isso é importante, né? Todo mundo, cada um pode contribuir para ajudar na família, né? Mesmo sendo criança, você pode ajudar. Isso aqui não é trabalho infantil, isso aqui é ajudando em casa, né? Toda criança pode sim ajudar o papai e a mamãe em casa, né? Para criar responsabilidade, para aprender, né? Para que os laços também familiar fiquem fortalecidos. Na casa de vocês também acontece isso? Há divisão de tarefas? Há regras de convivência na casa de vocês? Vocês ajudam, colaboram? Então é isso que a gente quer saber agora. Questão 4. Converse com as pessoas com quem você mora e pergunte se existem regras de convivência em casa. Escreva nas linhas a seguir quais são essas regras. Então, vocês agora vão conversar com o papai e com a mamãe e vão perguntar para eles quais são as regras que existem em casa, né? Se você não sabe, se você sabe, já pode escrever, né? E se você não sabe, aí você vai perguntar para o papai e para a mamãe. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da minha casa, né? Quais são as regras? Por exemplo, a primeira regra é brincou, guardar os brinquedos. Então, aqui a regra de dentro de casa, tenho 2 filhos, 2 crianças, e eles já sabem, né? Usou os brinquedos, espalhou os brinquedos no quarto, na sala, na varanda, estão brincando, terminou de brincar, tem que guardar os brinquedos, né? Vou colocar os brinquedos todos de volta, organizadinho no seu lugar. Não pode de jeito nenhum, né? Se quebrar a regra, vão ser punidos, né? E uma outra regra que tem aqui também é: usou um prato, usou uma colher, usou um copo, não pode deixar no sofá, não pode deixar lá em qualquer lugar, tem que levar para a pia. Então, uma regra que aqui tem em casa, né? Sujou um prato, sujou uma colher, sujou um copo, leva para a pia, né? Uma regra. Uma outra regra: acendeu a luz, saiu do quarto, tem que apagar. Se alguém deixar a luz do quarto acesa sem necessidade, aí não pode. Tem que apagar a luz. Outra regra também que existe aqui em casa: não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. É uma regra também de convivência que a gente bate muito aqui no martelo. Não pode. E todo mundo aqui já aprendeu, já sabe que não pode, né? Uma outra regra: acordou de manhã cedo, faz o quê? Arruma a sua cama, né? Cada um vai lá e organiza a sua cama, que fica tudo mais fácil. Essas são algumas regras aqui que tem aqui na minha casa. E na sua casa? Escrevam aí quais são as regras que tem, né? Escrevam aqui pra gente compartilhar. Ver se são iguais às minhas, né? Ou se as regras da casa de vocês é diferente.
Vamos ver aí. Se tem alguma regra em relação a dormir tarde, a dormir cedo, né? Qual é o horário? Tem alguma regra em relação a isso? Então, coloquem também. São várias regras que existem, né? Vamos à página 44. Na página 44 tem uma outra história em quadrinho para vocês lerem, se divertir, né? E aqui tem algumas regras que servem tanto para casa como para a escola, que a gente pode usar em outros ambientes, né? Ó, são regras de convivência que cabem bem em qualquer situação. Tem a regra número 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 regras aqui. E para cada regra tem uma situação, tem uma historinha em quadrinho para a gente ler, né? Então, a primeira regra é: a melhor maneira de começar uma conversa ou até uma amizade é cumprimentando as pessoas. Então, para começar uma conversa, quando a gente encontra alguém, tem que cumprimentar, né? Como é que cumprimenta? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É assim que a gente cumprimenta, né? Então, bom dia! E aqui ele tá respondendo, bom dia, tudo bem? É assim que a gente responde, né? Quando alguém dá bom dia, a gente não fica calado, né? Quando alguém dá boa tarde, a gente fica calado? Não, tem que responder, boa tarde, olá, como vai, tudo bem? Então, a gente precisa também retribuir a gentileza. Alguém foi gentil dando bom dia pra gente, a gente precisa retribuir, né? Dar o bom dia de volta. A outra regra, sempre que saímos de um lugar, podemos nos despedir das pessoas dizendo tchau, tchau ou até logo. Então, ó, acabou o jogo aqui de bola, já estão indo embora. Tchau, até a próxima. Aí o outro respondeu, até outro dia. Então, sempre quando a gente sai, né, terminou alguma coisa que a gente estava fazendo, a gente precisa se despedir das pessoas. Se sair sem se despedir, aí é mal educado, né? Não pode. A terceira regra, emprestar seus pertences é partilhar. E devolver os dos outros é mostrar respeito. Ó a garotinha aqui devolvendo o livro, ó, obrigada pelo livro. E aqui, ó, ela responde, obrigada por devolver. Então, é importante a gente emprestar? É sim, que a gente está compartilhando. Agora, também é importante que quem pegou emprestado precisa devolver, né? Devolver as coisas e agradecer, né? Não pode esquecer de devolver. O 4, regra 4, quando precisar usar o material do colega, peça permissão primeiro. Nada de pegar lápis, borracha ou lapiseira, né, apontador, sem pedir o outro, né? Precisa pedir. Olha aqui o garoto, ó. Posso pegar? Aí, ó, a coleguinha respondeu, sim, claro. Tá precisando de alguma coisa? Tem que pedir, né? Pedir permissão, né? Pedir emprestado pro outro. Não pode pegar sem o outro ver, sem o outro perceber. Não pode pegar escondido, né? Porque aí fica feio, né? Não pode pegar escondido. A regra 5. É natural cometer erros. E às vezes esses erros podem ferir ou magoar alguém. Se isso acontecer, não seja tímido. Peça desculpas. Então, ó, um exemplo aqui. Ele abriu a porta de vez e a porta bateu na cabeça do colega, né? Então, ó, foi sem querer. Mas mesmo sem querer, a gente precisa pedir desculpas, né? Ó. E aí ele pediu, desculpe-me, foi sem querer. Aí ela respondeu, tudo bem, mas tenha mais cuidado. É importante, né? Quando a gente fazer alguma coisa e magoar alguém, a gente precisa pedir desculpas, né? Uma regra de convivência que vale para todo lugar que a gente vai, né? Não é só em casa, vale para a escola, vale para a praça, para a igreja, né? Para qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa aprender a cumprimentar as pessoas, a se despedir das pessoas, né? A agradecer quando alguém nos dá alguma coisa, nos empresta alguma coisa, né? E devolver essa coisa também. Pedir emprestado, né? Não tem que pedir permissão, pedir emprestado, né? Não pode pegar escondido. E pedir desculpa. Página 45. Ó, vocês vão agora lembrar um pouquinho da escola, da nossa sala de aula, ó. Aqui tá pedindo para se reunir com o colega, mas não vamos nos reunir com o colega, vamos fazer mesmo individual. Aqui tá pedindo para que vocês escrevam 5 regras de convivência que vocês consideram importantes ter em casa e ter na escola também. Lembram que a gente colou um cartaz bem grandão na parede da sala, perto do quadro, com as nossas regras de convivência lá para a sala de aula? Vocês estão lembrados que eu falei para vocês, olha, nós vamos conviver juntos toda manhã durante 200 dias. 200 dias são muitos dias. E se a nossa convivência não for boa, aí já pensou passar 200 dias infeliz, sendo chato, com tristeza? Não dá, né? Então nós fizemos as nossas regras de convivência e colamos lá na parede. Vamos
relembrar um pouquinho para ver se tem alguma que serve para casa de vocês também. Porque se tiver alguma que serve para casa de vocês, aí vocês vão escrever aqui na linha, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Ó, igualzinho que tem lá na parede. Estão lembrados? As regras de convivência. Então a primeira coisa, né? Manter a sala limpa e organizada. Isso vale para a casa de vocês? Manter a casa limpa e organizada? Vale, com certeza. Veja aí com a mamãe e papai se não vale. Eles deixam vocês jogarem lixo em qualquer lugar? Não, né? Na casa também a gente não pode deixar a casa suja. Não gritar. Na sala de aula, a Pro pede para não gritar, porque senão dói a cabeça. Já pensou todo mundo falando alto, gritando? Não pode, né? E na casa de vocês? Papai e mamãe deixam vocês gritarem a toda hora? Acredito também que não, né? Então, não gritar. Manter a sala limpa e organizada, não gritar. Outro, tratar bem os colegas e professores. É para tratar bem também papai, mamãe e os irmãos dentro de casa, o vovô, a vovó? É? Então, é uma regra também que serve também para casa, né? Ter cuidado com seus materiais, né? É uma regra para vocês cuidarem de tudo que tem na mochila de vocês, de tudo que vocês usam na escola. E em casa também, com os brinquedos de vocês, com as coisas que existem dentro de casa. Vocês precisam ter cuidado com as coisas que existem dentro de casa. Ou pode destruir o sofá, pode destruir televisão, pode destruir as coisas que tem em casa. Vocês têm cuidado com as coisas de vocês? É preciso ter também, né? Outra coisinha, ó aqui, ó. A quinta regra da nossa sala, usar as palavrinhas mágicas, né? O por favor, me desculpe, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença e posso ajudar. Essas palavrinhas mágicas também servem para casa? Serve, né? Fazer as atividades com capricho é uma dessas regras, né? Que tinha lá na sala de aula, para não fazer de qualquer jeito, para ficar bem bonitinho. Levantar o dedo e esperar a sua vez de falar, para todo mundo não falar todo mundo de vez, aí a Pro não dá para ouvir, né? Prestar atenção na aula, né? Para quando a Pro tá lá fazendo dando as orientações, explicando no quadro, para todo mundo prestar atenção, para não fazer as atividades erradas. E em casa também é preciso ter atenção em alguma coisa. É preciso esperar a vez de falar em casa, é preciso fazer as coisas aí em casa com capricho. Então, dessas regras aqui que tem na escola, que tem na sala de aula, qual dessas serve para casa também, né? Ó, essa aqui serve, que é manter a sala limpa e organizada, não gritar, tratar bem as pessoas, ter cuidado com os materiais, usar as palavras mágicas, fazer atividades com capricho, isso também serve, ó. Vocês podem escrever essas primeiras regras aqui na questão 1, né? Que são regras que servem tanto para a escola como para casa, certo? E a questão 2 é de marcar X. Marque com um X as atitudes que tornam a convivência mais harmoniosa nos ambientes que você frequenta. É possível marcar mais de uma opção, então vale para casa, para a escola e também para outro lugar. De repente, vocês podem marcar até as 3 opções, certo? Ou uma só. Então, vocês vão ler aqui, a Pro não vai ler, porque vocês vão ler, tentar ler aqui sozinhos e vão marcar o X e dizendo qual é o lugar que deve ter essa regra de convivência. Se é casa, se é escola, se é outro lugar, ou se vale para os 2, ou se vale para os 3, tá bom? Se é uma regra que serve para casa e para a escola, pode marcar os 2, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de história, né? Interdisciplinar com ensino religioso. Mas hoje também tem o Clube do Livro. A Pro vai enviar um livrinho, né? Que fala sobre a vovó. Porque domingo é o dia do vovô, o dia da vovó. Então, em homenagem ao vovô e à vovó, o nosso Clube do Livro vai falar um pouquinho da vovó, né? Vocês vão ler e depois vão preencher uma fichinha de leitura sobre o livrinho Vovó no Cabide, tá bom? Tchau, tchau!